Convido você para puxar o freio de mão, esquecer os desafios e as tensões do dia a dia, relaxar, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje iremos conversar sobre o quê? Pergunta que não quer calar. Uma situação que ninguém entende. Quando eu coloco ninguém, incluo o brasileiro. Como o Brasil, que tem a Amazônia, que tem riquezas naturais impressionantes, paisagens, um território inacreditável. Um país que não sofre com furacões, tsunamis violentos, terremotos. Como pode um país dessa magnitude viver endividado com seu povo, na maioria, passando necessidade? Pois é. Seria inacreditável se verdade não fosse. E a resposta está aí. Por mais que doa, não há como negar. O Brasil é o que é, porque o brasileiro permitiu que fosse. Abra um parêntese rapidinho para fazer um pedido que vai ser muito importante para nós. Se você sentou no sofá, está interagindo, gosta do conteúdo e não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, convide amigos, participe e principalmente comente. Mesmo que seja para dar um oi. Se bem que a gente prefere, né, que você entre com tudo, que dê opinião, que elogie, que critique, que faça parte do nosso dia a dia. Porque sem você nós não existimos. E você agindo dessa forma, inclusive clicando no sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós, irá registrar sua presença e mostrar ao YouTube que o canal é interessante. Para que eles possam entender que não tem o porquê de estarmos presos em algoritmos, inclusive desmonetizados. E caso ache que a gente merece, então envie-nos um Pix. Qualquer valor. Porque o dinheiro é o oxigênio que move a vida. E nós precisamos da sua ajuda até que volte a monetização. Dado o recado, voltemos ao assunto. Brasil, o Brasil que é, o Brasil que nós gostaríamos que fosse, e o Brasil que está cada dia mais longe de ser. Mas quando eu falo culpa e responsabilidade dos brasileiros, eu quero me referir aqui. Simples. A generalização é a mãe de todas as injustiças e mentiras. Então o que eu vou colocar aqui, eu não estou falando todos. Existem exceções, existem casos menos graves, e existem os terminais que não tem como reverter. E, infelizmente, uma maioria esmagadora de brasileiros está no terceiro caso, que são dos ingênuos, os inocentes úteis e aqueles que não foram treinados, isso é treino, a questionar, a cobrar e a pensar. Então essa camada da população que define muita coisa, para o bem ou para o mal, ela não enxerga o mundo à sua volta de uma forma panorâmica. Ela foca apenas naquele perímetro limitado que os seus olhos vê ou veem. Eles vão pela imagem. Eles não pensam que atrás do palco tem bastidores. É impressionante. O brasileiro ama acreditar na mentira, principalmente aquela mentira que ele quer escutar e que ele gostaria que fosse verdade. E ele, vítima de uma mídia que há muitos anos se transformou em formadora de opiniões, compra absurdos sem questionar. Até mesmo que parece inocente, mas não é. Eu vou dar um exemplo. Os mais antigos vão lembrar. O nome do cigarro, se eu não me engano, é Vila Rica. Eu acho que nem produz mais. Mas era um cigarro mais longo.
E tinha o preço do cigarro de tamanho normal. A grosso modo é isso. Aí chamaram Gerson, o canhotinha de ouro, que era um expoente no futebol da época, para fazer a campanha do cigarro. E ele falava das vantagens daquele cigarro maravilhoso. E no final ele pegava o maço assim e dizia: Vila Rica, porque o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E batia com o cigarro assim, né? Ou seja, ele estava dizendo que você pagará um cigarro, sei lá, de 5 centímetros e levará um de 8. Pois bem, surgiu a lei de Gerson. O brasileiro leva vantagem em tudo. E claro, para levar vantagem em tudo, o desonesto é apenas uma técnica de negociação. E essa se transformou a mentalidade do brasileiro, o povo que quer levar vantagem. E querendo levar vantagem, e sendo um povo de um país tropical, criou uma química. Imagine, o cara é indolente, por causa do calor, já não tem muita disposição para o trabalho. E até mesmo uma questão genética de descender de portugueses que eram expulsos da Europa para vir para cá, sabe, aquela coisa. Ele virou um povo preguiçoso e quer que tudo venha na mão. Bom, em termos de lutar por seus direitos, nem pensar. Ele até gostaria de ter mudanças, mas ele espera que o seu vizinho saia para brigar. Ele quer a coisa pronta. E o brasileiro tem outra, que não dá para entender. O sujeito pode ser ladrão, pode ser mentiroso, pode ser o que for. Se ganhar dinheiro, independente de ser de forma ilícita, ficar rico e aparecer com um carro maravilhoso, morando numa mansão, para a maioria dos brasileiros ele já passa a ser doutor. Ou se preferirem, doutor. Ô doutor, tudo bem, doutor? Aí começa a bajular o cara para poder dizer em casa que é amigo do doutor. É, esse é o brasileiro. O brasileiro tem outra, por exemplo. Ele não pensa. Ele vai no instinto, seguindo aquilo que viu. Um exemplo. Uma rede de televisão que é uma das maiores formadoras de opinião e usa esse poder, sempre usou negativamente, direcionando os mais fáceis de doutrinar em favor de interesses escusos. Certa vez lançou um programa, eu não lembro qual é, porque eu não assisto essa emissora, eu só vi a reportagem, que contava casos reais de bandidos que cometeram crimes e estavam foragidos. Então faziam todo aquele teatro, sabe? Eles encenavam a situação. E esse programa teve uma certa utilidade, porque alguns vagabundos foram presos. Agora o mais hilário foi um telefonema de uma senhora avisando que aquele bandido do programa que ela assistiu morava no seu bairro. E deu o endereço, a polícia foi lá, todo um aparato policial, e invadiram a casa do meliante. Era a casa do ator que foi o protagonista do episódio. Então, infelizmente, é isso. Aí, políticos, quanto mais sem vergonhas, quanto mais mentirosos forem, mais chances de conquistar a simpatia de um povo que, na maioria, não na totalidade, pensa assim, um povo que, como dizem no Rio de Janeiro, sonha que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Um povo que não pensa no melhor do país, ele pensa para ele. Que até as músicas fazem a sua cabeça. Ele merece, sabe por quê? Porque mora num país tropical, num patropi, porque Deus é brasileiro. Então por que um cidadão desse irá eleger um camarada que chega e diga: olha, a situação está difícil, nós vamos ver apertados, temos que economizar, temos que colocar o país nos eixos, cada um vai ter que fazer a sua parte. Deus o livre. Então, cara, ele prefere acreditar em quem promete picanha caindo de paraquedas no seu prato. Mesmo sabendo que é mentira, porque quem prometeu a picanha ri de todo mundo dizendo que mente. Mas esse tipo de ser humano não vai mudar. Porque faz parte do seu show, como dizia outra música.
Mas por que eu estou falando tudo isso? Já que o título do vídeo é sobre futebol. Simples. Porque o brasileiro, a história do Brasil, a história do comando, mostra que a população, ela respeita o cargo. Ela idolatra o cargo. E acha que é quem está ocupando a cadeira é que sempre irá mandar. Porque ele obedece. Ele enxerga aquele que está ali no trono como rei absoluto. O brasileiro não consegue enxergar a existência da milícia parda. Bom, na época do regime militar, nós tivemos Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Emílio Garrastazu, Médici, Ernesto Geisel. Tivemos João Batista Figueiredo, mas quem mandava era o Golbery Couto e Silva. Esse era o homem que colocava a ordem na casa. Depois do final do regime militar, tivemos aí José Sarney, Collor, mas quem mandava era Ulisses Guimarães. Aí na sequência, vem PSDB, PT tomando conta de tudo, mas quem segurava as cordinhas era Michel Temer. Aí se formou um sistema. Então, o presidente, o homem do trono, jamais mandou. Ele era figura decorativa, que no passado a gente chamava de Rainha Elizabeth, rainha, mas não governa. Mas ao invés do país continuar a ser comandado por se formou um bloco. E hoje o Brasil é comandado por um bloco que fica na retaguarda. São várias lideranças, vários interesses. Todos eles distantes do melhor para a população. População essa que, teoricamente, foi quem os elegeu, quem os colocou ali. E esse sistema colocou no comando os homens de preto. E essa é a realidade. Então, é a minha opinião. E é uma pena que esse modus operandi está em todos os setores da sociedade, inclusive no futebol. Então, no Brasil, quem manda é a CBF, que tem por trás um poder maior, que administra interesses, tudo é dinheiro, tudo é levar vantagem. Os clubes, eles são apenas instrumentos. São as fontes arrecadadoras dos lucros para quem realmente está no comando. E dentro dos clubes, existem sim aqueles que têm a liderança assim, de questões menos importantes. Então, teoricamente, seriam os presidentes. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, no Grêmio, quem manda é Renato. Isso todo mundo sabe. Renato está ali no padrão Zagallo, que lançou a famosa frase: vocês têm que engolir. Porque ele só sai quando achar que deve, quando não tiver mais interesse em ficar. Porque o banana que está na presidência não vai tirá-lo de lá nunca. Não que não queira, é que ele não tem esse poder. Outros clubes a gente poderia citar que os presidentes simplesmente estão ali como figura decorativa. Mas esse vídeo, na verdade, tem o objetivo de falar no detalhe que nós vamos entrar agora, que é como se formam os resultados. Boa parte deles decididos antes das equipes entrarem em campo, em reuniões regadas a cafezinho, num bom ar-condicionado, charutos, dando risada daquele otário que paga o ingresso, acreditando que vai ter uma disputa verdadeira, quando na verdade vai assistir a luta livre, aquele jogo de cena que todo mundo já sabe quem vai vencer no final. Essa é a realidade. E agora no Grenal 443, a gente está vendo, mais uma vez, o circo sendo montado. Porque toda a mídia, principalmente a mídia colorada, comandada pelo senhor Baldasso, está fazendo o torcedor olhar a figura do juiz.
dizendo que o Inter foi prejudicado, dizendo que estão armando para cima do Inter. Mas, poxa, aí tudo que falamos anteriormente passa a ter sentido. Aquele boneco com apito na boca não decide nada. Quem decide os resultados, o encaminhamento da partida, é o VAR, que tem por trás as cordinhas da CBF. É circo, é espetáculo. Pois bem, a gente tem falado que a CBF e a Rede Globo estão voltadas a rebaixar um time gaúcho. Então restam o Grêmio ou o Juventude. E o Grenal, ele é divisor de águas, até por uma questão psicológica. Quem vence o Grenal do segundo turno do Brasileirão, historicamente, dispara. Quem perde, meio que capenga. Porque tem que cair um time gaúcho para salvar Corinthians e Fluminense e evitar a queda do Atlético Paranaense, que são tchutchuquinhas do sistema. Corinthians e Fluminense não precisa nem comentar. E o Atlético Paranaense tem o senhor Petaglia, homem forte da CBF, também dificilmente irá cair. Então nesse Grenal, o Grêmio tem que perder. Aí coloca um juiz que é um boneco, sem autoridade nenhuma. Como fizeram no jogo em Brasília, que o Grêmio encarou o Botafogo. O juiz, o tal de Magnelson, sei lá, era um banana. Vem um banana apitar o Grenal. Só que o VAR escalado para o Grenal é o mesmo escalado em Brasília. É o mesmo VAR que expulsou o Gonçalves numa jogada normal, em que o zagueiro do Botafogo mostrou como não deve agir um atleta quando o assunto é fair play, que não vale no Brasil, do brasileiro que quer levar vantagem em tudo. E também como não deve atuar um ator, porque foi uma péssima interpretação. Mesmo assim, o VAR mandou o banana do apito expulsar o atleta. E o Grêmio foi prejudicado. E o mesmo vai acontecer no Grenal. Por quê? Porque o Grêmio não pode permanecer na Série A jogando um dos queridinhos para a segunda divisão. E sem falar que o Grêmio é o inimigo eterno, porque vendo toda essa podridão do futebol brasileiro, tenta reagir contra o sistema e é um dos principais incentivadores para a criação da Liga. A Liga dos clubes. Os clubes que são os verdadeiros interessados, que investem, que trabalham, assumindo o comando das disputas domésticas, como acontece em qualquer país que o futebol deu certo, ficando para a federação apenas a incumbência de cuidar da seleção. Mas claro que isso aí ia tirar a grande fonte de renda dos cartolas caquéticos e corruptos da CBF e o monopólio da Rede Globo, que é a mesma que há anos vem formando opiniões, usando aquela doutrinação homeopática, gota a gota. Exemplo maior. O brasileiro leva vantagem em tudo, certo? Grande Gerson.